Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Luísa adorava a tranquilidade do condomínio onde morava. Um conjunto de 3 prédios pequenos, antigos e quase vazios, afastado do centro da cidade. Para ela, aquilo era o paraíso para gravar seus vídeos sobre literatura e terror. Silêncio absoluto, sem vizinhos barulhentos. Apenas o som ocasional do vento atravessando o corredor aberto que contornava os apartamentos. As janelas do seu apartamento no 3º andar davam para esse corredor, que levava até a escada e o elevador. Embora fosse um lugar ideal para criar, às vezes, o vazio a deixava inquieta. Durante a noite, o vento fazia os corredores parecerem assombrados, uivando e arrastando folhas secas de um lado para o outro. Naquela noite, enquanto editava um vídeo, um som baixo e constante chamou sua atenção. Algo como um batido ritmado, vindo de algum lugar próximo. Luísa tirou os fones e olhou ao redor. É só o vento, murmurou para si mesma. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para o corredor. Escuro e deserto, como sempre. Mesmo assim, o som continuava. 3 batidas seguidas. Pausa. Mais 3 batidas. Ela fechou a janela, tentando se concentrar no trabalho. Mas, antes que pudesse sentar novamente, o barulho parou. O silêncio parecia mais incômodo do que o som. Na manhã seguinte, Luísa resolveu gravar mais cedo, ainda sentindo o desconforto da noite anterior. Enquanto ajustava a câmera, ouviu passos leves vindo do corredor. Era incomum, já que sabia que a maioria dos apartamentos estava vazia. Deve ser algum novo vizinho, disse, tentando afastar os pensamentos. Quando abriu a porta para verificar, o corredor estava vazio. Não havia ninguém subindo ou descendo a escada, e o elevador continuava parado no térreo. Mais tarde, à noite, enquanto assistia a uma série no sofá, algo a fez pular. O som de alguém arranhando levemente o vidro da janela atrás dela. Luísa congelou, olhou para o reflexo da transmissão vertical. Por um segundo, jurou ter visto uma sombra passar pela janela. Ela se levantou lentamente e, com passos silenciosos, caminhou até a janela. Lá fora, o corredor estava novamente vazio. Mas, no vidro, havia marcas. 4 linhas paralelas, como se alguém tivesse arrastado unhas ou garras contra o vidro. Tentando ignorar o arrepio na espinha, trancou todas as janelas e puxou as cortinas. Nos dias seguintes, os eventos estranhos se intensificaram. Coisas mudavam de lugar no apartamento. Sons de passos no corredor eram mais frequentes. Uma vez, enquanto lavava o rosto no banheiro, ouviu a maçaneta da porta principal se mexendo, como se alguém tentasse abri-la. Luísa pegou o seu celular e ligou para a amiga Camila. Acho que tem alguém aqui no condomínio, disse, tentando não soar paranoica. Alguém novo se mudou? Não sei, mas tem sido estranho. Quer que eu vá até aí? Não, estou sendo boba, só preciso descansar. Camila riu, mas concordou em visitá-la no dia seguinte. À noite, o som de passos parou bem na frente da janela da sala. Ela sentiu o ar mudar, como se alguém estivesse ali, parado do lado de fora. A coragem fugiu de seu corpo. Pegando a câmera que usava para gravar, ligou o modo noturno e apontou pela janela. No visor, ela viu algo. Uma figura parada no corredor, imóvel. Quando baixou a câmera para olhar diretamente, não havia nada lá. Naquela noite, o medo parecia ter se tornado uma presença tangível, pressionando Luísa contra as paredes de seu próprio apartamento. O som dos passos e dos arranhões, esses sons indescritíveis e implacáveis, vinha de todas as direções. Ela sentia como se o próprio prédio estivesse vivo, como se as paredes respirassem ao seu redor,
vibrando com a tensão de algo invisível, mas presente. As janelas tremiam levemente, os vidros reverberando como se alguém do lado de fora estivesse forçando-as, tentando abrir passagem para algo que Luísa não conseguia compreender. O medo gelado tomava conta dela, e ela se sentia encurralada, sem saber para onde correr ou onde se esconder. Ela sabia que algo não estava certo. As sombras, as movimentações, tudo parecia desajustado, errado. E os sons? Os sons eram insuportáveis. Arranhões, passos pesados, uma sensação de que algo ou alguém estava se aproximando cada vez mais. Não sabia se era sua mente sobrecarregada, ou se realmente havia uma presença, mas não se atrevia a questionar. Seu corpo reagiu no instinto, e Luísa correu para a cozinha, seus passos ecoando no apartamento vazio e sombrio. Ela pegou uma faca da gaveta, seus dedos apertando o cabo com força, como se a lâmina fosse sua única proteção contra o que estivesse à espreita. Com os olhos fixos na porta, se dirigiu ao quarto e se trancou, a respiração pesada, tentando acalmar o próprio corpo, mas sem sucesso. Nada a acalmava. O som de seus próprios batimentos parecia se misturar com os barulhos vindos do corredor, tornando tudo ainda mais insuportável. O celular vibrou em suas mãos, interrompendo a crescente tensão. Ela olhou para o visor, vendo o nome de Camila piscando na tela. Como se fosse um fio de esperança, ela atendeu rapidamente. Luísa, o que está acontecendo? A voz da amiga estava carregada de preocupação, mas também de uma leveza que parecia não combinar com o terror que Luísa sentia. Ela engoliu em seco, a voz falhando ao tentar explicar. Não conseguia articular bem o que estava acontecendo. A sensação de estar sendo observada, de não estar sozinha. Tudo isso a fazia tremeluzir. Tem alguém aqui, eu juro. Sua voz estava baixa, trêmula, mas havia uma urgência desesperada nela. Do outro lado, Camila parecia não duvidar. Sua resposta foi firme e rápida. Liga para a polícia. A amiga disse, mas Luísa já estava tentando. Seus dedos pressionavam a tela do celular, mas a ligação não completava. O sinal, fraco e instável, parecia brincadeira de mau gosto. Como se a realidade estivesse se distorcendo, como se a conexão com o mundo exterior estivesse sendo cortada de propósito. Camila, sem saber o que mais fazer, tentou tranquilizá-la, mas a calma na voz da amiga soava mais como uma tentativa de se convencer do que de acalmar Luísa. Eu estou indo até aí agora. Não sai de casa, por favor. A palavra agora soou como um grito silencioso, mas Luísa sabia que não haveria tempo. Algo a dizia que não seria possível esperar. O som, então, mudou. Não eram mais arranhões isolados. Não eram mais passos indistintos e vagos. Agora, eram passos pesados e ameaçadores, como se algo se arrastasse lentamente pelo corredor. Algo grande, algo muito mais sombrio do que qualquer ser humano. O som se aproximava com uma calma aterradora, como se estivesse saboreando o medo da mulher que o aguardava. Luísa se afastou um pouco da porta, tentando se esconder no canto mais escuro do quarto, a faca ainda firmemente em suas mãos. O som se aproximou ainda mais até parar bem diante da porta principal. O silêncio logo foi substituído pelo som de algo rasgando o metal. O ruído era insuportável, como se garras imensas estivessem arranhando o ferro. A maçaneta girava lentamente, girava com uma precisão e um controle quase mórbido, como se estivesse sendo manipulada por algo que já sabia que iria entrar. O metal do trinco estalava, e Luísa sentiu o coração quase sair pela boca. O medo a paralisava, mas ela não podia desviar os olhos. Não agora. Ela olhou fixamente para a porta, vendo a maçaneta girando, sentindo cada movimento como uma ameaça em sua carne. E então, de repente, tudo parou. O som cessou. A maçaneta parou de girar, o arranhar metálico desapareceu, e o corredor se afundou em um silêncio de morte. Era um silêncio profundo, uma quietude quase opressiva. Nada se movia, nada se ouvia. Era como se o próprio tempo tivesse parado, congelado naquela fração de segundo. Luísa permaneceu ali, imóvel, com a respiração presa, o coração batendo com força suficiente para explodir. Ela sabia que, por algum motivo, não podia se mover, não podia fazer nada. Ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia se aquilo tudo era real, mas o silêncio pesado que preenchia o apartamento só reforçava a sensação de que o pior ainda estava por vir. O medo a dominava, mas havia algo mais.
uma sensação de que, de alguma forma, ela estava sendo observada. A pressão aumentava em seus ombros, em sua mente, até que o ar ficou espesso, quase impossível de respirar. O silêncio durou mais do que qualquer som. Luísa sentia o peso da ansiedade apertando seu peito, como se algo invisível a estivesse sufocando. Cada segundo parecia uma eternidade, cada som amplificado em sua mente, como se os ecos da noite estivessem brincando com seus nervos. Ela não podia mais suportar a espera, o medo crescente que a fazia sentir-se cada vez mais isolada no apartamento vazio e opressor. Sem mais hesitações, decidiu que precisava sair, precisava escapar daquele lugar que parecia se fechar sobre ela, como um labirinto sem saída. Com mãos trêmulas, Luísa pegou a lanterna, o único feixe de luz que restava em meio à escuridão implacável que tomava conta do apartamento. A luz fraca piscava, como se também estivesse tentando desistir. Mas ela não teve tempo de se preocupar com isso. Abrindo a porta devagar, fez o mínimo de barulho possível, ciente de que cada som, por mais sutil que fosse, poderia ser ouvido por qualquer coisa que estivesse à espreita. O corredor estava silencioso, vazio e inerte, como se o próprio prédio estivesse esperando para devorá-la. Ela respirou fundo, forçando suas pernas a se moverem. Os passos ressoavam em sua mente, mas ela se obrigou a ignorá-los. Ao se aproximar do elevador, um calafrio percorreu sua espinha. A porta estava fechada e o botão não respondia. O elevador estava parado, imóvel, como uma armadilha pronta para engolir quem ousasse entrar. O desespero se intensificou e ela não pensou duas vezes. Com um pavor crescente, ela virou-se e correu em direção à escada. Mas o som, aquele som insuportável de passos, não a deixava em paz. Eles estavam ali, logo atrás dela, como se uma presença invisível a seguisse, ciente de sua fuga. O som dos passos parecia se aproximar mais e mais, como se algo estivesse se arrastando pelas sombras, disfarçado na escuridão. O medo a impedia de olhar para trás, de encarar o que quer que estivesse ali, perto, mas ela sentia a presença ameaçadora, cada vez mais próxima. Seu coração batia descompassado, e o som de sua respiração apressada misturava-se ao eco dos passos. Ela não ousou diminuir a velocidade. Cada degrau que subia ou descia parecia uma eternidade. Cada curva da escada, um teste para sua sanidade. A adrenalina a empurrava para frente, até que, finalmente, ela alcançou o térreo. O alívio foi breve, quase enganoso, pois a porta de entrada do condomínio ainda parecia tão distante e inalcançável. Ela não hesitou. Aproximou-se da porta, pressionando a maçaneta com força, sentindo o frio metálico como uma última barreira entre ela e a liberdade. Com um impulso desesperado, a porta se abriu e Luísa correu para fora, a respiração ainda ofegante. Mas, quando seus pés tocaram o asfalto frio da calçada, algo a fez parar. Um arrepio percorreu sua pele, como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Ela olhou para o celular, como se buscando algum tipo de confirmação, uma prova de que estava, de fato, fora daquela prisão. A tela iluminou seu rosto e, com um tremor na voz, ela tocou o botão para discar novamente. O som do telefone chamando parecia interminável. Mas, finalmente, a voz de Camila soou do outro lado. "Estou quase aí", respondeu a amiga, com uma calma que contrastava com o pânico que Luísa sentia. Mas, ao ouvir aquelas palavras, uma sensação de vazio tomou conta de Luísa. Ela olhou para a tela do celular novamente, seus dedos congelados no aparelho. Algo não estava certo. Ela não sabia exatamente o que, mas sentia no fundo de sua alma que estava longe de ser livre. A sensação de estar sendo observada, de que algo ou alguém ainda a vigiava, não a abandonava. Os passos, aquele som que ela tentara ignorar, ainda estavam presentes, mas de uma maneira diferente. Como se estivessem em sua mente, não mais atrás de si, mas dentro dela. E, mesmo assim, ela não ousou olhar para trás. Luísa parou na calçada, os olhos arregalados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Olhou para o condomínio atrás dela. O condomínio estava vazio, mas ela sentia que algo a observava de dentro. Ela olhou para a entrada do seu prédio e viu Camila. Aparentemente ela havia chegado e estava acenando para ela na parte de dentro da porta, no escuro. Seu celular vibrou, e enquanto caminhava até Camila ela olhou a tela. Havia uma mensagem da Camila. "Ei, o táxi me deixou a um quarteirão da sua casa. Estou indo correndo.
Quando olhou para aquela figura que não era Camila na porta de seu prédio, ela estava parada olhando de volta, com um sorriso largo que chegava quase a seus olhos. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.